Jornalista confirma, Ryan se torna desfalque, enquanto que Paulinho e o Leandrinho estão vivendo uma expectativa bem legal no dia de hoje. Mas antes de contar essa história, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o próprio YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto aí a essa notícia aí. Bom dia, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Está entrando no ar o nosso programa Café do Gigante. Olha, hoje vai a gente falar de Vasco da Gama e de bastidores aí, de política, de CBF. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O jornalista Flávio Dias, ontem no seu programa no canal Atenção Vascaínos, ele confirmou que o Vasco não vai ceder Ryan para o Mundial Sub-20. Vai ter um Mundial Sub-20, o Ryan é titular absoluto da seleção brasileira, mas não vai ser cedido. Isso porque o Vasco entende que o Ryan, apesar de ter a idade, não é mais jogador Sub-20. O Ryan já é um jogador profissional. E o Vasco resolveu não ceder o jogador. O Vasco pode não ceder o jogador porque o Mundial Sub-20, apesar de ser um campeonato da FIFA, não é data FIFA. A FIFA teve problema na Europa e aí ela não conseguiu classificar os campeonatos amadores como data FIFA, ou seja, não tem a obrigatoriedade de ceder o jogador para a data FIFA. Então o Vasco, como não tem essa obrigatoriedade, não vai ceder o Ryan. Assim, Ryan fica no Vasco durante toda a disputa desse Mundial, que vai demorar mais de um mês aí, né? Agora, em contrapartida, quem deve ser convocado, pelo menos um é certo, é o Leandrinho. O Leandrinho vai ser convocado, ele é titular hoje da lateral esquerda da Seleção Brasileira Sub-20, deve ser convocado hoje, ou a gente não sabe o horário que vai sair essa convocação. A CBF vai divulgar pelas mídias sociais, a qualquer momento, a qualquer horário vai sair a lista. O Leandrinho deve estar nessa lista para ir para o Mundial. Ele fez os últimos amistosos como titular, agradou, camisa 6, titular absoluto da Seleção Brasileira de base. Então ele deve ir jogar no Mundial e o Vasco até quer que ele vá jogar. É uma vitrine, né? E o Vasco quer vender o Leandrinho. Outro que vive a expectativa de ser convocado, mas as chances são menores, é o Paulo Ricardo. No lateral direito, o Paulinho, né? Isso porque ele vinha sendo convocado durante todo o ciclo, né, dos últimos 4 anos, ele vinha sendo convocado sempre para a seleção de base. Porém, ele teve uma contusão no final do ano passado, no início desse ano, e aí ele foi convocado novamente em fevereiro desse ano, ele foi convocado e ele se machucou de novo, e aí perdeu a vaga, e não sabe se não vem sendo convocado nas últimas 4 convocações, ele não estava presente. Na verdade, nas últimas 2 convocações para os últimos 4 amistosos. E isso pode pesar para ele não ser convocado. A gente sabe, né, que convocação é mais pelo momento, as últimas convocações pesam muito mais. Mas o jogador fez parte de todo o ciclo, né? Disputou o Sul-Americano, que o Brasil foi campeão, enfim. Ele está na expectativa, mas é menos provável a ida dele ao Mundial. Leandrinho é pule de 10, é bem certo que vá realmente para o Mundial Sub-20 da categoria. Já Ryan, o Vasco já cortou e ele não vai. E não ficou nenhuma rusga com o CBF, não. O CBF compreendeu bem, parece que essa aproximação do Pedrinho na CBF costurou esse acordo, então a CBF está tranquila com essa questão do Vasco não ceder o Ryan. Não é uma briga, não é uma rusga, é um trato, um acordo, e aí tá tudo certo, o Ryan vai jogar. Até porque o Vasco conseguiu provar a CBF que o Ryan é indispensável, é um titular do time, o time está disputando para não ir para o rebaixamento. Então a CBF compreendeu, entendeu e abriu mão do talento do Ryan no Sub-20, no Mundial Sub-20 da categoria. O empresário do jogador que ficou meio assim, o cara não gostou muito, ele queria que o atleta dele fosse pro Mundial, porque é mais uma vitrine, né? Mas o Ryan já tem vitrine, já tem luz suficiente aí em cima dele, já tem bastante foco, já está chegando proposta de clubes europeus. A gente sabe que o Ryan não deve ficar ano que vem no Vasco. O Vasco fez um esforço para manter o Ryan esse ano, não deve conseguir segurar o Ryan para o ano que vem, e é uma grana, tem que vender mesmo, né? Tem mais é que vender, porque se for pelo valor da multa, o valor da multa hoje é 50 milhões de euros, pô, tem que vender, pô, dá 300 milhões de reais.
você tem que vender o cara, não tem saída. Mas agora o Vasco segurou e que é o jogo. O Vasco fez um esforço para ter o Ryan, vai ceder o Ryan por 30 dias na reta final do Brasileiro para o Mundial Sub-20, que se o Brasil ficar até a final, demora 30 dias esse Mundial. Então o Ryan não vai ser dispensado, está confirmado, vai virar desfalque na seleção brasileira Sub-20, porque ele é titular absoluto, então se torna um desfalque para a seleção brasileira, mas pelo Vasco ele é titular. Ryan, que vem, segundo o jornalista Flávio Dias, vem se preparando fisicamente. Ele vem percebendo, ele, a comissão técnica e o staff do jogador, que ele está morrendo no segundo tempo. Isso porque o Ryan não teve esse tipo de preparo na base de jogar fazendo com o secretariado de lateral. O Ryan sempre jogou de centroavante. Então ele jogava revezando ali com o GB na frente, os dois ficavam flutuando, caíam pelas pontas, sim. Mas no máximo que o Ryan vinha era até o meio de campo. Hoje o Ryan tem que vir no bico da grande área toda hora. E quando não vem, o Fernando Diniz descasca esporro no cara. Então ele está se adaptando a essa nova função de ter que ficar correndo o jogo todo. Quando chega no segundo tempo, ele percebe que dá 20 do segundo tempo ele está morto. E aí ele está fazendo um tratamento por fora para se recuperar a parte física, para melhorar ainda mais a questão de respiratória, né? E para poder correr mais, para ele poder se cansar menos ao longo do jogo, para ele ter mais condicionamento físico para aguentar essa intensidade que o Diniz está exigindo dele. Está sendo muito elogiado internamente pelo profissionalismo, né, pela dedicação. Ele mesmo parece que comprou umas botas com peso para poder exercitar. Ele leva para o CT essas botas, aí ele calça as botas, faz os exercícios junto com os fisioterapeutas, com a preparação física, usando esse equipamento, para que ele possa ter uma explosão maior e que ele possa aguentar essa ida e vinda por mais tempo ao longo do jogo. Ele percebe que ele está morrendo muito cedo. Ele mesmo se acha muito jovem e para abrir o bico com 20 minutos do segundo tempo. Mas é que a nova exigência dele na função é muito grande. Ele não foi treinado na base, habituado na base a fazer esse tipo de trabalho, de posicionamento, de ter que ir ao ataque, arrastar, ir para cima, chutar e quando perder a bola voltar até o bico da área de defesa, sempre secretariando o lateral. E outra coisa, ele não corre à toa, ele corre marcando, ele corre fechando espaços. Então, além disso, é um desgaste emocional também, porque tem que prestar atenção em uma função que ele não sabia fazer. Então, tudo isso está sendo analisado e tudo isso está sendo refeito pelo Ryan. E isso está sendo muito elogiado, tá? Pela comissão técnica e pelos bastidores do Vasco. A parte como esse menino se tornou um grande profissional. Hoje o Ryan é considerado um profissional mesmo, um cara que se dedica, um cara que está lutando, que está buscando algo além do que o clube oferece. Pô, eu acho isso bem bacana, cara, de um jovem talento, um cara que vai explodir. Esse menino vai ser um grande jogador. Ele às vezes, eu mesmo me irrito, porque ele é meio songamonga, né? Ele às vezes fica no jogo. Pô, irrita o cara, o moleque daquele idade, a gente fala, pô, moleque novo não consegue correr, mas tá explicado, ele não tá acostumado, ele não tem caixa para isso, ele não consegue fazer fisicamente o que está sendo pedido dele, mas ele tá se esforçando, ele tá correndo atrás. Isso aí eu acho legal, achei que foi uma grande notícia essa história do Ryan se esforçar, buscar se melhorar como atleta, como profissional, e isso só vai trazer benefícios para a carreira do Ryan. Valeu? Galera, era isso. Então o Ryan está fora da seleção brasileira, Leandrinho provavelmente dentro e o Paulo Ricardo correndo por fora, tentando aí a sua convocação. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de uma hora do almoço, no Almoço do Gigante, lá por 1h da tarde tem vídeo aqui no canal. Tá bom? Fui, tchau!